Nós vamos entrevistar Lília Maria Lima. Ela é mãe do pequeno Davi. Você lembra do pequeno Davi, né? Você está vendo aí a Lília, está vendo o seu esposo, pai do pequeno Davi, que até hoje clama por uma resposta, principalmente da justiça. Que, segundo a polícia, estão nas investigações. Essas investigações estão em sigilo de justiça. E a mãe está na busca até hoje. E você vai ver aí, este momento, a mãe, em alguns momentos, chora, derrama lágrimas. Vamos para a tela. Fica conosco. Casa da sua avó, em Varginha, da Olaria, interior de Itiúba, o pequeno Davi desapareceu. E nós já estamos aqui com a sua mãe, a mãe Lília Maria Lima, fotógrafa, que reside em Salvador, para falar sobre o desaparecimento, o que aconteceu, de que forma ela vê este desaparecimento em relação ao pequeno Davi. Como é que estão as investigações diante da própria justiça, da polícia civil? Nós estamos com Lília a partir de agora e nós vamos para a tela para falar com Lília sobre essa situação do desaparecimento do pequeno Davi. Boa tarde, Lília. Bom dia. Ô, Lília, de que forma você vê o desaparecimento do pequeno Davi? É difícil falar, muito difícil, porque é um mistério. Eu vejo como um mistério em um lugar pequeno que meu filho não chegou não chegou até a casa de minha mãe. Então, meu filho não andou nem 300 metros. Então, como uma criança desaparece em um percurso tão pequeno e ninguém vê, ninguém viu? Então, eu vejo isso como algo, porque não é possível que alguém não viu para onde a criança foi. Como é que uma criança ele sai e ele não desapareceu numa cidade grande? A casa de minha é menos de 500 metros. É muito tinha para você chegar andando. A criança não chegou lá. Ele tinha costume de fazer esse percurso que ele fez da casa da tia para a casa da avó? Ele sempre fazia comigo andando, com a avó, de moto, de carro. Sempre fez. Era o percurso que ele conhecia. Ele sempre fez. Nunca eu deixei ele andar só, porque como a gente foi, né, criou ele aqui em Salvador, a gente sempre andava com ele de mão dadas. Então sempre eu deixava ele na casa de minha irmã, porque eu tinha carro e sempre que eu passava no caminho era sempre com ele dentro do carro. Então era raro a gente ir andando. Quando eu mandava ele ir andando para casa de minha irmã, eu ficava olhando, porque é um trecho pequeno que dá para você ver. Dá para você ver. E eu sempre avisava, olha, Davi tá indo.
E ficava olhando da casa do vizinho, que fica no fundo da casa de minha mãe, que dá pra ver quando ele chega lá. E nesse dia, pelo que a família fala, ele saiu correndo e eles falam que foram atrás dele, né? Imediatamente, como eles falam que foram atrás dele e não viu para onde ele foi. Só o vizinho que disse que viu ele no fundo da casa dele, que foi, né, aquele sentido a serra, que para a justiça e para a gente agora, a gente tem absoluta certeza que ele não subiu a serra. A única... nunca entrou naquele mato. Ele nunca entrou. Ele tinha medo de escuro, ele tinha medo de mato, ele nunca ia andar descalço numa mata daquela, porque a sandália foi plantada lá, meia-noite, a sandália dele foi colocada lá na serra para dizer que ele tinha subido a serra, mas em nenhum momento ele subiu a serra. Ele não chegou aí nessa direção. Não. Então, é algo que a gente se pergunta todos os minutos. O que aconteceu? Porque eu tenho certeza que alguém sabe, alguém viu. Porque ele não era mágico. Ele não ia desaparecer assim. Num percurso mínimo de 300, menos de 300 metros. E ninguém vê. Foram atrás dele, mas não viram. Como não viram? Se foram atrás dele em seguida, como falaram. Como não viram? Eu não deixei meu filho no meio do caminhão, eu não deixei meu filho no meio do mato. Eu deixei meu filho na casa de minha irmã. Eu saí do carro, abri a porta do carro e tirei ele e deixei ele lá. Menos de 2 horas eu volto para pegar ele. Ah, seu filho correu e sumiu. Subiu a serra. Fiquei 2 meses procurando ele na serra, achando que ele estava na serra, até que a investigação falou que ele não subiu a serra pelos os cães que fizeram, né, farejadores. Que foram lá. Sim. Só foi até onde foi encontrada a sandália dele. Dali os cães não deram um passo, nem para frente, nem para trás. Então os cães só foram até onde sentiram o cheiro dele, que foi a sandália. Mas a sandália foi plantada lá porque nesse local onde a sandália foi achada, eu fui várias vezes. Passei lá, várias pessoas que estavam andando comigo até hoje não acreditam por que a gente passou, não viu, a lua estava cheia, a lua estava bem iluminada, você via os bichos no chão, você via qualquer bicho que você olhasse, você via é muito seco lá, você via as pedras, o lugar onde meu irmão achou a sandália é muito seco. Então assim, eu passei lá várias vezes, não só eu, como várias pessoas que estavam andando comigo, e a gente não viu essa sandália. Essa sandália só apareceu lá meia-noite. Ô Lírio, então você está dizendo o seguinte, que o seu filho não subiu aquela serra e que aquela sandália que foi que vocês conseguiram encontrar, alguém colocou no local. É isso que você quer dizer? Sim. Ô Líria, outra coisa interessante é a questão de uma pessoa que diz que viu o próprio Davi, o pequeno Davi, subindo a serra. De que forma você vê, né, essas colocações dessa pessoa, dizendo que viu o Davi subir na serra, mas que não foi principalmente atrás do Davi para trazê-lo de volta? Você acredita que essa pessoa tenha visto mesmo Davi subir essa serra? Sinceramente, eu não acredito. Eu não acredito.
Essa pessoa provavelmente está mentindo. Porque eu acredito que ele não viu ele subindo a serra. Isso ele não viu. Ele pode ter visto ele, como ele disse, eu vi uma entrevista dele, que ele fala que viu ele no fundo da casa dele, perto de um curral de boi, perto do curral onde ficam os bois dele. Meu filho morria de medo ele nem saía do carro quando eu ia para a roça com ele fotografar, porque na roça do meu tio tem boi. Então ele tinha muito medo. Então como é que ele ia estar perto de um curral de um boi? Ele disse que viu ele, eu vi o que ele disse na entrevista, foi que ele estava no curral dos bois, que fica no fundo da casa dele. Certo. E viu ele lá e voltou para chamar a esposa, para a esposa ver, e quando ele retornou já não viu mais ele. Então assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque é difícil, não tem explicação isso. Não tem. Essas pessoas, Líria, já foram ouvidas pela própria, pelas investigações, né, pelos investigadores em relação, principalmente em relação a esse questionamento de dizer que viu o seu filho subir em uma serra. Eles já foram ouvidos pela polícia? Você tem já conhecimento? Sim, já foram ouvidos. Sim, já foram ouvidos, sim. E como é que está hoje as investigações? Olha, as investigações, no momento, correm em sigilo absoluto, né? É o que eles falam para mim, porque eu estou sempre no Ministério Público, na Secretaria Pública, na Defensoria Pública. Sempre eu estou buscando informações. Uma delegacia também da ICO do Bonfim, que é a responsável pela investigação. E eles falam que estão investigando, que tem a ajuda da investigação inteligente daqui de Salvador, e que corre em segredo de justiça, que não pode passar nenhuma informação, porque é sigiloso. Qualquer informação que ele me passar pode prejudicar o andamento das investigações. É só isso que eles falam, que estão investigando, que estão trabalhando, que a investigação inteligente está no caso. Outros recursos também daqui de Salvador, que trabalham nesse caso de desaparecimento também estão, né, ajudando. E é só isso que eles passam para mim. Como é que fica o seu coração em relação a essas palavras da própria justiça? Dizer que as investigações estão em sigilo. Como é que fica o seu coração como mãe, né, que há 9 meses não consegue ver de estar ao lado do seu filho, uma pessoa que estava constantemente ao seu lado, que você dava todo o amor, todo o carinho? De que forma você hoje, vê tudo isso, esse momento que a própria justiça não lhe dá uma resposta em relação ao desaparecimento? Falta palavras, né? Porque é 9 meses sem meu filho. Eu fico na expectativa que ele vai aparecer a qualquer momento, a qualquer segundo. Ele dormia comigo, ele nunca dormiu sozinho, ele dormia abraçado comigo. Então, assim, eu tive que contratar investigações particulares, que continua também investigando, mas eu não posso falar porque ainda não foi concluída. Mas eu tive que procurar outros meios. Eu mesmo estou investigando por conta própria. Porque o que está me mantendo viva é a esperança de eu encontrar ele, de eu ter uma resposta do que aconteceu com ele. Então, eu continuo
investigando, né? E tenho pessoas também que estão me ajudando nesse andamento das buscas dele. Certo, Olíria. E a visão do pai? De que forma o pai ele vê esse desaparecimento? Ele tá aqui. Fale com ele aqui. Pergunte isso pra ele aqui. Fale aqui. Quem vai fazer a pergunta? Olha, vamos conversar agora com o pai do pequeno Davi. Ele que está aí, ó. Vocês estão vendo ele na tela neste momento. E a gente vai fazer a seguinte pergunta ao pai do Davi. Qual é a visão dele em relação a este desaparecimento? Mas é um mistério, porque esse caso intriga até as autoridades. Geralmente eu tive conversa com pessoas que trabalham na DHPP, né? E ele já tem investigação, né? Geralmente eles apontam sempre pessoas próximas, como vizinho, amigos mais próximos, familiares, primo, tio, parente bem próximo que geralmente planeja esse tipo de situação. Inclusive não é só a gente que está passando por isso, porque se for olhar no cenário mundial e nacional, tem muitas situações semelhantes, né? E a gente está com essa incerteza, na verdade, né? A gente fica imaginando, né, um sangue da própria criança, né, ter feito algo macabro contra o motivo que fizeram isso. A polícia perguntou a gente se a gente tinha inimigo. Só se for oculto. Eu sou uma pessoa bem relacionada. Sempre fui comunicativo com as pessoas, sempre tratei bem. Não tenho maldade assim com as pessoas, nunca tive. Minha linha de vida foi sempre positiva. Mas a gente não sabe o que é que está no coração das pessoas, né? Hoje as pessoas carregam duas coisas com elas: a luz e a treva, né? Geralmente meu filho, pelo que aconteceu com meu filho, alguém carregando trevas fez algo contra ele. Aí fica a interrogação, se pergunta por quê? Porque é um anjo, né? Um menino é um anjo. O menino só tem um pecado de que nasceu. É o chamado pela igreja, chamado de pecado original. Fora isso, o menino porque não merecia essa situação. Porque, como eu falei com minha esposa até recentemente, eu disse assim: rapaz, isso que aconteceu com o nosso filho é muita ingratidão. Como eu ouvi há muito tempo atrás as pessoas relatarem para mim: ah, você é um pai muito babão, você protege muito o seu filho, não pode, tem que deixar o filho pro mundo. Mas devido eu ver o cenário, né, o cenário mundial e brasileiro, eu ficava sempre preocupado, porque era muita noticiário com relação a isso. Aí nesse dia eu fiquei na cidade, né, onde a gente possui a casa lá, e fiquei para assistir o jogo do Bahia lá. Aí a esposa foi trabalhar e levou o menino, deixou com a tia e até hoje estamos sem. Quando ela retorna do trabalho que procura, o menino subiu a serra
subiu a serra e sumiu. Como se fosse algo banal, entendeu? Não se tratava de um ser humano, não. De um ser humano e um sobrinho, né, de sangue. Aquela resposta assim, seca. E sumiu. Aí eu pensei que era brincadeira, né? Que Davi gostava muito aqui no prédio de brincar de esconde-esconde, né? Disse, não, deve ser besteira, esconde-esconde. Aí quando eu cheguei lá, tô vendo aquele cenário, muita motocicleta, carro, muita coisa, luzes lá acima da costa, cheia de lanterna de celulares. Aí ela se aproximou de mim e falou, olha, Davi subiu aí e sumiu. Aí disse, oxe, como? Aí depois veio o irmão dela que achou a sandália e me chamou lá no bar dele. Aí falou assim, olha, eu já contratei, já chamei os caçadores aqui, tudo que eu conheço, e vai achar seu filho. Aí eu disse, tá bom, tá certo. Mas até então a chave não caiu, entendeu? A real não caiu, porque eu não estava assimilando aquilo como desaparecimento. Aí depois minha sogra falou, ele sumiu dali. Aí eu fui até a casa do vizinho que disse, tal do Jonas aí, que disse que o menino subiu a serra aqui. Aí cheguei lá, ele falou, eu vi ele falando aqui com os bois, depois subiu aqui. Então tem muitos relatos desencontrados, entendeu? Um fala uma versão, outro fala outra versão. Na verdade, para mim, para a mãe e para o próprio Davi, são três pessoas que estão sofrendo. O menino sem o pai e a mãe, e o pai e a mãe sem o filho. Eu espero, né, que a polícia, né, que é muito competente, a polícia da Bahia, passando também aqui para agradecer o governador também, que ele cedeu o helicóptero para as buscas, os policiais, né, da região, pessoas que ajudaram muito, muitas pessoas ajudaram, o bombeiro, todo mundo, toda a equipe, né, que estavam lá junto com a gente, sentindo, são pais também, mãe, sentindo a mesma dor, né, muita gente sentindo. Mas eu espero que a polícia chegue a desvendar esse mistério, né? E colocar essas pessoas atrás das grades, porque é o lugar onde eles merecem. Você acredita que essas pessoas pessoas dali mesmo da região, dali da mesma localidade? Porque da forma como você colocou aí, é como se você acreditasse que alguém da família é responsável por esse desaparecimento. É isso? Positivo. A minha linha de raciocínio, como pai, né, e como uma pessoa já experiente de vida, assim, como eu falei com minha esposa, eu não tenho família nenhuma aí, a família é toda dela. Aí eu disse assim, Lília, a culpabilidade, como eles sempre expressavam, sua família toda expressava para mim, que eu babava muito meu filho, autoprotegia. Então, eu disse a ela assim, mesmo que ele não tivesse pego o menino e ter tirado a vida, vamos dizer assim, né? Tirado a vida dele, assim, com a mão física, mas só o fato de não ter cuidado, não ter olhado. Porque assim, você tem filho, você deixa seu filho em minha mão, aí você diz assim, seu Edson, olha meu filho ali que eu vou no banco e vou tirar um dinheiro, depois eu vou pegar. Onde seu filho for, rapaz, você deixou em minha mão, eu vou atrás. Eu vou cuidar, sabe por quê? Você transferiu
seu bem maior que você tem para mim. Então foi o que a mãe fez. A mãe deixou na mão da irmã dela e ela pouco caso fez. Ah, ele estava falando coisa com coisa. Ah, ele estava tendo visões. Ah, ele, não importa o que o menino tivesse, pegaria a criança, levava aonde Lília estava tirando foto e entregasse. Ou então ligava para mim. O Edson, vem aqui correndo que Davi não está bem. Eu peguei aqui ele e tal, mas ele não tá legal. Venha pegar seu menino aqui e tal, para levar no médico, alguma coisa. Entendeu? Mas não. Disseram que correram, isso só a versão deles, que a gente não estava presente. São a versão das pessoas que contam. Um disse que viu subiu a serra. Outro disse que correu. O outro disse que foi na venda comprar pirulito. Outro diz, ele estava pedindo socorro, dizendo que tinha gente atrás dele. Outro diz não sei o quê. Quer dizer, cada um está falando suas versões. Mas o fato é que tem 9 meses que a gente está sendo filho, entendeu? Porque não existe um lugar tão pequeno que ninguém viu nada. Não existe isso. Eles passaram para mim, querendo que eu procurasse um menino à noite. Eu disse assim, por que eu vou subir a serra, uma serra dessa cheia de mata, à noite para procurar meu filho? Não, quando eu vou procurar um menino. Aí chamei um parente dela, que é o irmão da mãe dela, que conhece muita região, para me acompanhar. E todas as 4 e pouca, de 4h30 a 15 para as 5 da manhã, a gente estava na mata, procurando. Entendeu? Então, não justifica não, rapaz, um lugar tão pequeno, onde todos se conhecem, todo mundo conhecia meu filho, todo mundo sabia quem era Davi. E de um espaço de 200 metros a 300 metros, o menino sumiu. No início ele estava dizendo que era caipora. Porque a caipora que é a rainha do mato, é isso e aquilo, essa conversa. Eu digo, meu filho, um pouco que eu estudei, eu nunca vi isso, não existe caipora levar a criança. Isso aí é para vocês aí que usam essa terminologia, mas para mim não. Você retornaria para Itiúba após esse acontecimento? Rapaz, como eu disse a minha esposa e continuo dizendo, esse lugar para mim agora é amaldiçoado. Lugar. E eu só vou aí se meu menino aparecer. Aí eu vou. Se as autoridades falar, Edson, vem aqui, o Davi tá aqui, eu digo, passe aí a voz dele para ele falar comigo. Aí quando o menino falar, aí eu vou pegar uma equipe de policiais aqui para ir lá. Aí eu vou com alguém. Fora isso, eu não tenho o que fazer aí. A não ser quando meu filho aparecer. Fora isso, para mim esse lugar aí é amaldiçoado. Pode ter certeza. A gente agradece a participação de vocês aqui no nosso noticiário policial do Bonfim Notícia, aqui na ITV, porque esse fato chocou não só Itiúba, Senhor do Bonfim, mas chocou a Bahia e o Brasil. Enfim, hoje se comenta, principalmente nos veículos de comunicação, o que aconteceu com o pequeno Davi. Aonde está o pequeno Davi? É o questionamento até hoje que a sociedade itiubense, a sociedade bonfinense, a sociedade baiana e a sociedade brasileira, que deseja ter uma resposta imediata da própria justiça, que precisa dar uma resposta aos pais. Esses que neste momento está conversando conosco, mostrando a sua dor, principalmente na distância em relação ao seu próprio filho. A gente agradece a vocês e tenha certeza
que a ITV, o Bonfim Notícia e o noticiário policial desta rede de TV vai continuar sempre fazendo com que esta notícia seja sempre destaque, enquanto o pequeno Davi não esteja no seio da família. A gente agradece a vocês pela participação. E olha, só vou dar só mais uma deixa aqui, é o seguinte, que também eu não posso ser, eu tenho que ser grato a vocês, a rede de comunicação, né, porque sem vocês a gente não alcançaria, acho que já chegou até na Itália, parece. Então, sem esse veículo, né, como a Rede Record, a TV Aqui em Casa, a TV Bahia, né, o G1, né, vocês aí de Bonfim, né, que sempre está sempre em contato com Ilha, né, também vocês são pais, né, também tem isso, sensibilizando, né, com a nossa dor, né, porque esse mês para nós é muito sofredor, além do Natal. Tem o meu aniversário e o aniversário do próprio Davi, né? O meu é dia 9, o dele é dia 13. Esse mês pra gente é terrível, é uma dor comparável. Não tem nem como mensurar a falta que a criança faz, né? Então, agradecer a vocês, desejar um feliz ano novo para vocês. E como eu vim dizendo, né, eu acredito muito na justiça da Bahia. E tenho muito respeito porque eu tenho parentes que são policiais, inclusive há muitos anos. E eu tenho muito respeito mesmo por ela. Eu acredito que ela vai chegar a desvendar esse mistério. Para a gente pôr um fim, né, nessa situação. Eu fico grato, vou passar para a Lília aqui, se ela quiser dar mais uma finalização, viu? Forte abraço aí. A gente agradece pela sua participação. Lília, a gente te agradece por ter passado essas informações, porque não é só vocês que estão aí nessa expectativa do encontro do pequeno Davi. Nós aqui da ITV estamos aqui nessa expectativa, na certeza de que ele um dia retornará para o seio dessa família. A gente te agradece pela sua participação e deixa aí, né, a sua mensagem final. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando, de estar, né, pedindo. Continue investigando e nos dê uma resposta, porque o que a gente precisa é de uma resposta. Porque falta palavras, é muito triste você. É difícil falar. As palavras não tem nem como mensurar, sabe? A dor, a falta. E assim, eu só tenho que pedir força a Deus para continuar lutando e buscando, porque eu sempre, desde o início, eu nunca parei um segundo de buscar por ele. Eu vou nas ruas, eu vou nos abrigos, eu vou nos hospitais, eu viajo, já viajei para outras cidades próximas para colocar cartaz, peço ajuda às pessoas que eu conheço que moram aí em Petrolina, Juazeiro, tem muita gente conhecida que mora aí, para estar colocando cartaz dele. Vou sempre ir nas ilhas, fora do Brasil, que eu conheço algumas pessoas que têm parentes lá, para estar publicando. Buscando. Esse mês que vem eu pretendo ir em São Paulo, que eu estou participando de uma ONG das Mães da Fé, que são uma ONG de criança desaparecida. Depois a gente pretende ir em Brasília pedir mais
ajuda para o presidente, para eles nos ajudar com as buscas. E eu estou fazendo tudo o que é possível. Todos os órgãos públicos que tem aqui em Salvador, eu já fui e todo mês eu vou. Então, assim, eu estou debilitada esse mês porque eu não tenho para onde ir, está tudo em recesso, eu não tenho para onde ir. Então, esse mês para mim foi, todos os dias é difícil, mas esse mês para mim foi o mais difícil porque eu não tenho força para, às vezes nem para levantar, falta força. É isso. A gente te agradece pela sua participação. Conversamos aí com Lília Maria Lima, mãe do pequeno Davi, ela que é fotógrafa, que nos concedeu este momento aí de interação com a própria comunidade, falando sobre o desaparecimento do pequeno Davi. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e eu queria te dar mais uma palavrinha que eu não estou procurando, sempre eu falo isso, eu não estou procurando um culpado, eu estou procurando o meu filho. O meu objetivo é encontrar o meu filho. O culpado não é comigo, é com a justiça. Porque até o momento, o meu maior objetivo é encontrar o meu filho, porque eu tenho fé, tenho esperança que eu vou encontrar ele. Então, eu queria agradecer pela oportunidade. É isso aí. O pequeno Davi desapareceu aí no dia 28 de março, ao sair da casa de sua tia para a casa da sua avó, e até hoje não tem aí uma solução. Mas a gente acredita na justiça e acreditamos em Deus. Ele irá retornar. Tivemos a participação aí da mãe do pequeno Davi, do seu pai, que falou sobre esse desaparecimento. É um desaparecimento que até agora não houve uma resposta por parte aí da Justiça, da Segurança Pública, e que a mãe e o pai têm o único desejo de encontrar o seu filho. É o seu filho que até hoje, desde o dia 28 de março, ele desapareceu ali às 17h30, ali de Varginha, da Olaria, do interior de Itiúba. E a gente vai estar sempre aqui, na busca de uma resposta.